Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aberta do grupo de estudos Michel Foucault, Atualidade, Ética e Biopolítica. Neste dia, contamos com a participação da professora Viviane Bagiotto Botton, que irá apresentar o tema A Topologia e o Corpo em Michel Foucault, do corpo utópico às heterotopias, uma abordagem arqueológica. A professora Viviane Botton é pesquisadora na área de Letras e Filosofia, cursou doutorado pela Universidade Nacional Autônoma do México, tendo recebido inclusive menção honrosa pelo desenvolvimento da sua tese. Atualmente é pós-doutoranda em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez estágio doutoral nas universidades de Paris e é mestre em Filosofia e também licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. A partir de agora eu passo a fala para a professora Viviane Botton para que possa dissertar sobre o seu tema. Encerrada a sua participação ao longo de 30 a 40 minutos, abrirei o espaço de fala para que todos que nos acompanham tanto pelo chat do YouTube quanto também pelo Google Meet possam trazer as suas questões e contribuições. Espero que vocês gostem e que possam aprender um pouco mais nesse dia. Então, eu estava falando que saíram duas conferências, né, do Michel Foucault, em 1966, e, na verdade, essas conferências ficaram sem ter sido acessadas, ou inclusive elas não saem no Ditos e Escritos, naquela coleção de escritos do Foucault. E essas conferências ficam, digamos assim, guardadas ou não saem, não são tão lidas ou tão recebidas, no caso, durante uns 20 anos até 1984, quando isso é retomado. Isso é o Daniel Defer, que foi o companheiro de vida do Foucault, né, para quem não sabe. Ele escreve no pós-fácil do livro e essa versão em português tem esse pós-fácil, então traz algumas informações sobre esses textos. Mas esses textos, eles não são, os dois, né, eles não são conferências. A gente fala conferência, mas na verdade são duas leituras que o Foucault fez na Rádio France. Eu acho importante falar isso, né, trazer o contexto disso, porque isso mostra um pouco a maneira como eu vou abordar isso. Assim. Então, o Foucault, na verdade, ele fez uma leitura na rádio desses textos e esses textos são mais, eu vejo eles mais como uma peça, principalmente o primeiro, o Corpo Utópico, e é sobre ele que eu vou me centrar aqui na fala, né? Ele é como se fosse uma peça de teatro, é como se fosse uma peça de arte. É muito mais assim que eu vejo o texto do que um texto teórico, um texto acadêmico. E esse texto é muito bonito, ele é muito poético. O Foucault foi convidado, ele leu no dia 7 de dezembro, ele pronunciou isso, declamou, porque é quase uma poesia, e o Heterotopias foi no dia 12 de dezembro, e foi num convite que ele teve para falar de utopia e literatura. E aí ele foi falar do corpo e das heterotopias. E o ano que ele fez isso é o mesmo ano que ele publica, né, As Palavras e as Coisas, que é 1966. E eu leio esse texto, esses dois textos, mas principalmente o primeiro, como uma peça, um pouco no sentido que o Foucault faz nas Palavras e as Coisas, quando ele pega o quadro do Velázquez para falar das meninas e fala do tempo da modernidade, fala como esse quadro é, digamos assim, expressivo da representatividade da modernidade. Eu vou tentar pegar esse texto do Foucault e fazer um pouco essa leitura como se o texto fosse um quadro, como se o texto fosse uma obra, um pouco nessa linha que eu vou. E aí eu coloquei aí no título, né, essas duas palavras, então, né, topologia e corpo, para pensar um pouco a ideia
desse lugar do corpo, né, do topos, da topologia do corpo, e também, né, e pensar o corpo. E aí eu sugeri que fosse uma abordagem arqueológica, quer dizer, eu vou tentar ler esse texto do Foucault, trazer essa conferência a partir de uma leitura arqueológica, tentando não ligar tanto ao que ele traz depois no Vigiar e Punir ou na história da sexualidade, mesmo que eu acredite que tem elementos aí. Então, mais ou menos assim, eu vou trazer algumas informações sobre o texto, apesar de que eu já tenha trazido algumas, né? Falar um pouco do texto a partir do que eu retirei do pós-fácil, que eu não sei se todos vocês leram, e depois eu vou começar a fazer essa leitura como se fosse uma obra de arte. Então, o que eu tenho para dizer, além, né, de que esse texto é uma peça, e que nessa peça o Foucault é ator da peça, ele é escritor, criador, diretor, mas ele também é ator da peça. E a voz do Foucault é muito importante aí, porque tem uma coisa que tem a ver com a ênfase. Eu passei, acredito que vocês tenham também, mas acho que dá para colocar aí no chat, né, do YouTube, o link com a leitura do Foucault. Claro que é uma leitura em francês, não tem legenda, mas a gente pode tentar ler com o livro em português, né, e escutar para ver a ênfase que ele dá em certas palavras, assim. Isso é interessante, porque vem a voz do Foucault, quer dizer, é uma outra leitura possível, assim, não só como um texto acadêmico. Então, o Daniel Defer, no pós-fácil, ele diz que no dia 14 de março de 67, ou seja, um ano depois, o Círculo de Estudos Arquiteturais de Paris convidou Foucault para pronunciar uma conferência sobre o espaço. E aí ele se propôs a retomar um pouco esse texto das heterotopias, e ele batizou definitivamente, né, esse termo que ele utiliza aí no texto As Heterotopias, que é uma heterotopologia, que é para pensar esses espaços que vão ser espaços heterotópicos, espaços outros, que não são necessariamente espaços de captura, como, por exemplo, os espaços panópticos, que ele depois vai desenvolver, né, no Vigiar e Punir, mas aí ele já traz, digamos assim, uma ideia de pensar os espaços, o espaço da cidade, os espaços de vida, os espaços de vivência, de experiência, com essa relação na formação da subjetividade, com essa relação direta com os indivíduos e com a formação, inclusive, da individualidade. Aí ele fala que o texto teve uma circulação restrita, ele era datilografado e distribuído entre os arquitetos do grupo, né, que eram a maioria deles arquitetos, e depois, em 1968, foi publicado em uma revista italiana. E em 1984, o texto voltou, então, numa publicação que foi feita em Berlim, e ele tomou uma existência maior, digamos assim, inclusive essa ideia da heterotopologia, porque isso significava muito para aquele espaço, para o Berlim, né? O Berlim do muro caído, das pedras do muro que estavam lá, e dessa tentativa de se criar uma unificação, no caso, num lugar que tinha essa cisão e que esse muro representava essa cisão, né? E aí o Daniel Defer, ele vai a um texto do Eduard Soja para falar um pouco do silêncio desses textos durante 20 anos, né? Eu acho interessante isso, porque ele vai dizer que os textos ficaram, ou essas peças, no caso, ficaram, digamos assim, silenciadas durante 20 anos, não só porque a gente não tinha uma distribuição como a gente teria hoje, que, né, os filósofos falam qualquer coisa, os filósofos dão um soluço, como a gente vê o caso do Agamben agora, né? Soluça lá na Itália e a gente já está produzindo 50 textos sobre
esse que ele fez lá, porque no meio de toda a obra dele, isso é só uma respiração travada, digamos assim, né? Então não teve isso com o Foucault, mas também, digamos assim, a não receptividade dos textos do Foucault sobre a arquitetura foi o que acabou criando esse ocultamento, esse apagamento do Foucault, ou desses textos do Foucault durante tanto tempo, porque ele já tá, depois da publicação das Palavras e as Coisas, ele já era um filósofo bastante procurado, conhecido, então os textos dele saíam, digamos assim, dos círculos, ou pelo menos no círculo específico, circulava. E aí ele fala um pouco sobre como esses textos não foram tão recebidos, ou não tinha uma receptividade no campo da arquitetura, digamos assim, entre os arquitetos. E aí, depois que isso foi ser resgatado, e principalmente nesse contexto da queda do Muro de Berlim, da reconstrução de Berlim, de uma exposição, né, que teve em Berlim, que ele cita no pós-fácil, e também, principalmente depois, em 1980 e alguma coisa, antes de 84, né, que foi quando o Foucault faleceu, quando Foucault começa a ir para a Califórnia, começa a ir para os Estados Unidos e tem esse contato com os movimentos identitários, principalmente o movimento gay, o movimento homossexual. E aí, essa ideia de heterotopia, de espaços heterotópicos ou heterotopologia, né, essa ideia de um estudo desses espaços, ela aparece de uma maneira mais coerente. E aí os textos têm receptividade, e aí os textos se tornam circuláveis, digamos assim, circulam. Aí, assim, só para conceituar, o Daniel Defer, ainda né, apresentando um pouco o pós-fácil, ele diz que o Foucault teria partido de uma ideia de lugares utópicos, ou seja, utopias, que são esses não lugares, né, sem topós, lugares sem topós, que é utópico, né, mas que tem uma espessura. E aí, dessa ideia de não lugar, digamos assim, que tem um espaço que tem um lugar, mas é um lugar sem lugar, ele teria, então, desenvolvido a ideia de heterotopias, que seriam os lugares outros, mas dentro ainda do espaço, não como exteriores, digamos assim, ao espaço, mas e ao tempo, mas um lugar outro e um lugar disto, né, que seriam as heterotopias. A heterotopia seria, então, o contrário da utopia e seria o nome que o Foucault deu, ou seria, digamos assim, um exemplo do que o Foucault fez no início das Palavras e as Coisas, quando ele cita a enciclopédia do Borges, do conto do Borges, e toda aquela, vamos dizer assim, organização, né, que ele apresenta ali no exemplo, aquele conjunto de palavras ordenadoras, de normas, estruturas normativas que eram ordenáveis, que criavam uma ordem que, ao ser aplicadas, né, que tinham essa finalidade de ser aplicadas, mas ao mesmo tempo eram tão diferentes que são heterotópicas. Pois bem, sonho com uma ciência, digo mesmo, uma ciência, que teria por objeto esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar algum, mas as heterotopias, espaços absolutamente outros, e, forçosamente, a ciência em questão se chamará, já se chama, heterotopologia. E aí, o Defer ainda diz o seguinte, que no texto
do 7 de dezembro, que é o texto do corpo utópico, Foucault teria pensado a heterotopia como uma unidade espaço e tempo e uma relação entre vários desses espaços, ou várias dessas unidades. Seriam lugares de estar e não estar, onde haveria mais do que o lugar, mas também esses espaços que reverberam, como o exemplo do espelho, né? O exemplo né, do eu-corpo lá no início do texto que se vê no espelho. Ele diz assim, que é como o muro de Berlim, né, que se ausenta e que fica aí os restos do muro, né, que são como fragmentos heterotópicos, no caso de uma história de outro tempo, mas que está habitando esse tempo e está habitando esse espaço também, né. E aí, agora eu vou falar então mais especificamente do texto Corpo Utópico. Na minha tese, eu trabalhei, eu decidi apresentar inclusive isso, porque faz muito tempo que eu tenho pensado essas coisas, mas não é uma pesquisa acabada, não é algo finalizado, né? Então, como é um grupo de estudos, de repente eu posso também receber aí alguma indicação por aí. Mas na tese, eu fiz uma leitura, digamos assim, arqueológica dentro do momento que o texto saiu e onde eu apresentei uma ideia que seria não só o corpo próprio, mas a utopia do corpo próprio. Não só o corpo utópico, né, mas esse corpo utópico como uma utopia do corpo próprio, como uma crítica que o Foucault teria feito a essa utopia. E aí eu parti da ideia do nascimento do homem, que o Foucault traz nas Palavras e as Coisas, né? E da ideia do homem, desse homem moderno, que aparece na modernidade, que está no centro do quadro do Velázquez, né? Das meninas, que o Foucault analisa, é esse homem, esse eu, sujeito, rei, que está refletido no fundo do quadro. Esse homem que aparece e que é o duplo empírico transcendental, que é esse ser imanente transcendente, né? Esse sujeito que é condição de possibilidade do conhecimento, tal como formulou Kant, mas também esse ser vivente, né? Esse ser que vive, fala e trabalha, como ele apresenta nas Palavras e as Coisas. Então, o Foucault aí, né, nessa ideia, eu vou apresentar rapidamente assim um pouco do que eu desenvolvi a partir daí, que está na tese, no caso. Então, nessa ideia do homem que nasce na modernidade, o Foucault atrela a existência dele a uma ideia de finitude, e essa finitude, além de outras coisas, né, também é uma finitude do corpo, também está na morte do corpo. Então, me parece que uma pergunta que se pode colocar às palavras e às coisas, e a ideia de construção discursiva do homem, a ideia do nascimento do homem que aparece nas Palavras e as Coisas, acredito que uma pergunta que fica daí, ou uma pergunta que pode se colocar aí, é sobre a materialidade do corpo. Quer dizer assim, em linhas muito gerais, seria assim: o Foucault, nas Palavras e as Coisas, vai mostrar o nascimento do homem, vai mostrar os discursos dessa episteme moderna que nasce e sobre a qual nasce o homem, né? Ele parte da morte de Deus, entre outras coisas, da morte de Deus enunciada pelo Nietzsche, e vai mostrar esse ser no centro, né, no centro do discurso, vai mostrar esse nascimento, vai defender inclusive que esse homem tem que ser apagado, né, que seja um traço que se borre na areia no final do livro. E de alguma maneira tem uma dimensão de corpo aí, tem um corpo, mas digamos assim, uma pergunta que me parece que esse texto, Corpo Utópico, de alguma maneira ele toca,
e eu uso ele como uma chave para responder, inclusive, isso é a questão sobre o corpo material, sobre o corpo desse homem que nasce na modernidade e também sobre a construção do corpo, porque esse homem que nasce na modernidade, ele é um ser que vive, trabalha e fala e que é construído pelos saberes das ciências, né, das novas ciências humanas. Ele é limitado por sua finitude, seu corpo, inclusive, é limitado por sua finitude no sentido em que ele morre, né, é mortal, mas de alguma maneira tem aí uma ideia, não no Foucault, mas digamos assim, em torno disso, se a gente pensar o corpo, que é essa questão de se o corpo não seria, digamos assim, uma base material anterior a tudo isso. Quer dizer, nasceu o homem, mas espera aí, já existia corpo. Um pouco nesse sentido, assim, a questão fica... A questão se coloca, me parece, sobre perguntar como se pode falar numa invenção, assim como se teve uma invenção do homem moderno, como se poderia falar de uma invenção do corpo nesse solo epistêmico da modernidade, uma invenção discursiva do corpo, que é um tema, por exemplo, não é um tema do Foucault dessa época, mas é um tema que aparece e que aparece constantemente. Inclusive, não sei, Judith Butler, nos problemas de gênero, trabalha um pouco isso, volta com isso, né, da questão da materialidade do corpo. Me parece que assim, que dá para pensar aí esse problema, ou pelo menos é assim que eu vejo o problema, a questão do corpo. E aí, eu, de alguma maneira, fui nesse corpo utópico, porque no início do texto, o Foucault começa a falar dessa existência corporal. Então, e o texto é lindo, assim, porque ele começa a dizer assim, né, eu acho que a primeira frase é alguma coisa assim, esse lugar que o Proust vai habitar a cada um dos seus despertares, né? Esse lugar é o meu corpo. Essa cabeça feia, esses olhos vesgos, essa materialidade, digamos assim, está aqui. E aí o Foucault vai levando, digamos assim, o discurso, essa peça de teatro, né, que eu chamo de peça de teatro, essa leitura, ele vai levando a partir de uma espécie de evidência de que somos corpo. Né? Ele vai falar esse lugar ao qual eu estou preso sem alternativa. Né? Esse lugar que eu só consigo ver fragmentado, inclusive se a gente escuta, né? Ele enfatiza muito essa ideia de lugar, ele repete várias vezes, né? Esse lugar, ce lieu, onde eu estou, né? Esse lugar, ele repete muitas vezes. E aí a primeira constatação, digamos assim, que ele tem é que esse lugar é pura utopia. Não tem nada de utópico nesse corpo. Esse lugar é pura utopia. Quando eu sinto o corpo, quando eu acordo, né? Essa referência a Proust, ela é super interessante, porque o Proust, né, tem aquela coisa do ele sonha, e aí ele lembra, né, quando ele vai tomar café da manhã, justamente no amanhecer, né, em cada despertar, ele vai tomar o café da manhã e aí ele come o bolinho lá, a madeleine da tia, né, que a tia faz, e aí ele vê a infância, ele lembra da infância, o cheiro do bolinho traz a infância, e aí ele vê a infância dentro da xícara de chá. Então, essa referência é bem interessante, porque é um pouco por aí que o texto do Foucault vai também. As utopias são, né, depois ele vai falar das utopias. A utopia são esses não lugares, que tem a ver com o sonho, com a imaginação, esses lugares onde eu estou, mas a cada despertar, Proust retorna. Quer dizer, a cada despertar, a cada vez que eu me sinto que eu me sinto corpo, isso retorna e eu tô aqui preso nesse corpo
que aí ele vai inclusive dar características, né? Esse corpo imperfeito, esse crânio redondo, esses olhos, eu já falei, né? Os olhos vesgos, esse corpo que não posso ter uma ideia completa dele senão olhando no espelho, né? Cansado. Mas, e aí ele inclusive traz alguns elementos positivos, fala, mas esse corpo pode se mover, eu não tô, é uma prisão, mas também não tô tão preso nele, não usa esses termos, usa o termo uma vez, né, de estar presa, mas assim, também posso ir, levar esse corpo a lugares que eu vá, mas eu não posso sair dele, ele sempre me acompanha, ele tá comigo. O corpo é também um grande ator utópico, quando se trata de máscaras, da maquiagem e da tatuagem. Mascarar-se, maquiar-se, tatuar-se, não é exatamente como se poderia imaginar adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais facilmente reconhecível. Tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se é sem dúvida algo muito diferente. É fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes secretos e com forças invisíveis. Então, de alguma maneira, me parece que o primeiro movimento do Foucault é esse movimento de chamar para alguma coisa quase como senso comum, que é essa sensação corporal, essa experiência corporal e essa experiência que é uma experiência moderna da imanência. Né? É uma experiência moderna desse sujeito imanente, desse ser subjetivo que se faz sujeito olhando para si no espelho, subjetivando e inclusive que se identifica com o livro de anatomia, por exemplo, com o desenho do corpo anatômico que se vê no livro de anatomia que foi elaborado pelas ciências, né, pelos saberes modernos, ou esse corpo que se compõe como corpo ao olhar no espelho, ao se olhar no espelho. Só que esse movimento do Foucault, ele é uma armadilha, né? Depois a gente segue no texto e a gente, pelo menos eu leio assim, né? Ele é uma trampa, né? Ele é uma armadilha, quer dizer, a gente, ele vai dizendo, então esse lugar, né? A primeira afirmação é, esse lugar é pura utopia, né? É um lugar onde eu estou preso irremediavelmente. E aí ele evoca, eu diria, inclusive, aquela separação cartesiana, que é o momento cartesiano da modernidade, que ele fala em outros momentos, que é essa separação corpo e mente e essa presença do corpo e do sujeito no mundo, digamos assim, esse ser que vive, fala e produz. E aí ele segue mais um pouco, ele diz assim, bom, mas o corpo, né? Aí eu vou falar, o corpo é pura utopia, mas tem as utopias. Utopias são esses lugares aos quais eu sou levado, são as memórias da infância, como, né, o Proust que lembra da infância, que vai e volta no sonho, à procura, né, desse tempo perdido. São aí ele fala em outras utopias também, né? Inclusive levando a espaços físicos da cidade. Ele fala os cemitérios, né? Os cemitérios. Ele começa falando das múmias e diz: essa é a utopia do corpo permanente. Essa é a utopia do corpo que permanece eterno, né? Nada mais utópico, nada mais tão sem lugar que as múmias, e vai passando das múmias até os cemitérios modernos, esses quadros brancos no fundo negro, né? Então ele vai falando disso, assim como a morte, né? Esses lugares são simbologias, digamos assim, para nos lembrar da morte, para nos retirar dessa utopia do corpo, mas ao mesmo tempo para nos fazer imortais, para sermos lembrados. E aí ele né, o ponto máximo, ele vai dizer assim, a alma é a maior utopia, a imortalidade da alma, né, a permanência da alma é a maior utopia, é esse maior sem lugar que nós temos, porque afinal de contas é a continuidade da alma e a certeza de que mesmo o corpo sendo perecível, a alma se mantém, e essa seria a nossa maior utopia.
Não há necessidade de uma alma nem de uma morte, para que eu seja ao mesmo tempo opaco e transparente, visível e invisível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, basta que eu seja um corpo. Todas aquelas utopias pelas quais eu esquivava meu corpo encontravam muito simplesmente seu modelo e seu ponto primeiro de aplicação. Encontravam seu lugar de origem no meu próprio corpo. Enganaram-me há pouco ao dizer que as utopias eram voltadas contra o corpo e destinadas a apagá-lo. Elas nascem do próprio corpo e em seguida talvez retornem contra ele. E aí a primeira constatação, ele ainda está nesse jogo, né, ainda dentro da armadilha que ele deixa a gente, que eu acho que é uma armadilha. Ele vai falar, por exemplo, de que essas utopias parecem existir simplesmente para apagar o nosso corpo, para apagar as utopias. É quase como se fosse para sair desse lugar de pura utopia que é o corpo. Só que aí ele faz um movimento, digamos assim, dá uma volta, né, que é a primeira volta que eu acho que ele faz, que é a volta de dizer o seguinte: mas o próprio corpo tem as suas utopias. Eu não preciso, né, não é contra o corpo que essas utopias são criadas. Elas são criadas a partir do próprio corpo. Né? O corpo, ele faz esses movimentos. E, inclusive, ele traz o exemplo das costas, né? Que eu não sinto as costas, não vejo as costas, eu tenho que olhar no espelho, imaginar, compor. Então, ele começa a dizer que a composição das utopias, elas podem ser despertadas no próprio corpo, né? Feitas desse lugar de pura utopia. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa antes de passar para o outro ponto que eu quisesse dizer. Sim, ele fala também, né, das utopias impressas no próprio corpo, por exemplo, as tatuagens, né? Ele traz a tatuagem e as máscaras. É o exemplo que ele traz para falar de quando o corpo cria utopias, e essas utopias, elas se ligariam a simbolizações e também a ritos, né, a rituais, que seriam essa ideia de saída, digamos assim, dessa vida só topologia, dessa vida, a gente não pode dizer orgânica, porque orgânica já seria uma construção, digamos assim, da ciência biológica, da biologia, mas dessa nervura do corpo, digamos assim, desse corpo carne, nervura materialidade, pura topologia. E aí nesse movimento, então ele vai dando voltas, digamos assim, e vai dizendo, bom, mas o próprio corpo cria as utopias. Mas se eu pensar bem, né, o próprio corpo é uma utopia. E aí é quando ele dá a volta, digamos assim, dos 180 graus, que ele vai dizer assim, não, eu estava errado. Né? E quando ele diz eu estava errado, na verdade ele está dizendo pra gente, vocês todos estão errados. Né? Não errados, mas assim, todos vocês não estão se dando conta que, na verdade, toda essa construção do corpo, toda essa ideia de que o corpo é pura utopia, ela também é uma coisa construída. Ela também é uma criação no solo epistêmico da modernidade, ela também é uma criação discursiva dentro de uma discursividade que é a episteme moderna e dentro, né, nesse solo epistêmico moderno e dentro dessa discursividade. Só que ela não vem. E aí eu acho que está uma coisa que talvez nem aparecesse ainda na arqueologia, que só vai aparecer depois na história da sexualidade, acho que um pouco no Vigiar e Punir, que é essa ideia de que não é uma construção que venha completamente de fora, mas que é esse círculo, né? Essa produção que vem do próprio corpo.
Então, e aí ele vai falar assim, mas o corpo, quando eu olho ele fragmentado no espelho, né, quando o corpo é pensado, ele traz dois exemplos, na verdade, né? Ele traz o exemplo das crianças e dos gregos antigos. E aí ele vai falar assim, as crianças levam anos para se dar conta de que são um corpo inteiro uno, né? Senão as crianças têm fragmentos, elas têm contato, elas têm experiências, mas essa ideia, essa construção, essa incorporação do corpo é algo que demora nas crianças. E o outro exemplo é os gregos antigos, que ele vai dizer assim, que os gregos antigos só se referiam ao corpo como um todo quando falavam do cadáver. O corpo era o cadáver, senão os gregos tinham dorso, tinham, né, peitoral, tinham bustos, enfim, mas não tinha essa ideia de corpo todo, né? E aí, aí ele fala também assim né? Então, dizendo que na verdade o corpo é essa construção de utopia, ele traz dois exemplos que eu acho bem interessante e que passam assim meio rápido. Um deles passa meio rápido, que é o exemplo do bailarino, né? Ele fala que o bailarino se faz bailarino, né? O corpo do bailarino se faz no exercício dessa atividade de ser bailarino. É quase como se fosse dizer na performance, né, de bailarino, é que o bailarino, é na sua dança que o bailarino se faz bailarino, é na sua prática que ele está se construindo. Digamos assim, me parece que esse exemplo não é gratuito, porque é isso, é esse exercício, né, ou essa repetição, inclusive, do próprio corpo em movimento, que vai ser essa construção do corpo, essa formulação do corpo, e que vai trazer o corpo com essa materialidade. Então, de alguma maneira, é como se essa utopia ela ocupasse um espaço que não é um espaço outro de mim, mas que é um espaço que tá se fazendo como utópico e que, inclusive, a própria topologia seria uma utopia. A própria topia desse corpo seria uma utopia. E além do exemplo do bailarino, depois o Foucault traz algo que eu acho que linka diretamente, né, com a questão das heterotopias, que é o encontro dos enamorados, né, dos amantes. E aí ele fala que o corpo, ele, digamos assim, cria uma utopia no encontro dos amantes, no toque com os dedos, no toque do corpo, quando o corpo se volta sobre si mesmo, mas sempre pensando, ou já pensando, não nessa ideia de um corpo como uma coisa dada antes dessa formulação, mas o corpo se fazendo nessa experiência, se sentindo o corpo nessa experiência, se construindo nessa experiência. E essa questão do encontro dos amantes, me parece que aí talvez teria uma conexão muito grande com o que o Foucault fala depois no texto das heterotopias, por isso um pouco essa ideia de dizer das utopias às heterotopias, por mais que no texto, né, na conferência, na peça aí do 12 de dezembro, que é as heterotopias, o Foucault já não fale tanto do corpo, mas ele está falando mais dos espaços, né, dos espaços que habitamos, dos espaços de vida, que inclusive tem já aí um germe do que depois ele vai trabalhar com a questão do panóptico, vai trabalhar no Vigiar e Punir. Eu acho que já aparece aí de alguma maneira, ele está pensando muito mais na questão da arquitetura,
Mas aí, quando ele fala, por exemplo, né, do motel, onde que são esses lugares dentro de uma sociedade, mas fora, né, dentro e fora, esses espaços onde as pessoas entram incógnitas, né, sem dar nome, sem dar documento, e saem incógnitas. Chega com o carro, ninguém vê, e sai com o carro. É como se fosse é uma prática que se institucionaliza dentro de uma sociedade, mas se institucionaliza dentro de um ocultamento. Ou quando ele fala do barco, né? Ele fala que o navio é a heterotopia por excelência, são esses espaços outros que tem esse espaço outro que está fora, que está completamente fora, mas na verdade tá dentro dessa instituição, né? Não está fora como se fosse uma borda que limita, digamos assim, o mesmo. Não é o outro que limita o mesmo, mas é um outro dentro do mesmo, digamos assim. E aí, quando ele fala das heterotopias, me parece que, ou quando ele fala dos amantes, do encontro dos amantes no final do texto das utopias, né, do corpo utópico, me parece que já tem aí uma espécie de brecha para pensar esse encontro ou essa dimensão de um encontro que não é planejado, que não segue uma coreografia, né, que não segue uma ordem, digamos assim, e que inclusive não segue uma moral, mas que é o encontro, é o toque, essa presença, né? Inclusive ele fala, se nós gostamos tanto de fazer o amor, talvez seja porque aí está o nosso corpo. Então, me parece que aí tá talvez um germe, digamos assim, ou um gatilho para a gente pensar o encontro como uma heterotopia, né? O encontro corporal como uma heterotopia, inclusive como construção de um espaço heterotópico. E eu acho que isso casa muito bem com outras teses do Foucault, por exemplo, quando ele vai falar das experiências outras, né, que ele tem durante as viagens, ou que ele tem com sadomasoquismo, né, esses espaços outros, ou esses espaços heterotópicos que ele vai invocar em algumas conferências, que não aparece diretamente né, nos livros, ou inclusive quando ele vai buscar o tipo de vivências outras, né, ou tipo de experiência outras que ele encontra na vida grega, né, principalmente nos últimos trabalhos. Então, me parece que a questão do corpo, aí, um pouco para finalizar, assim, me parece que esse texto, o Corpo Utópico, ele é extremamente rico, traz, né, muitas questões, pode ser visto como uma peça ou como uma obra de arte, a gente pode pensar muitas coisas aí nele, mas se ele for lido com esse pano de fundo, que é a própria ideia de construção histórica do homem, né, de nascimento do homem, a partir da morte de Deus, nascimento do homem, estabelecimento das ciências humanas, normatização desses corpos, normatização das vidas, mas ainda sem pensar, por exemplo, no panopticismo e na sociedade disciplinar, a gente pode pensar aí um pouco uma teoria sobre o corpo ou um certo construtivismo, digamos assim, a respeito do corpo. E, ao mesmo tempo, uma espécie de ideia de como resistir a esse construtivismo ou como resistir a essa normatização e a essa descrição, digamos assim, a essa formalização das existências, né? A esse enclausuramento, digamos assim, dentro da racionalidade de todas as experiências humanas de vida.
E aí essa saída sai por essa palavra que aparece aí, que é essa questão de construir espaços heterotópicos ou da existência desses espaços heterotópicos. Na minha pesquisa, uma das perguntas que me movem, tanto na pesquisa do doutorado quanto na pesquisa agora, que é sobre a histeria, né, que tem um recorte de gênero, a pergunta que me move, uma questão que me move é como reformular, digamos assim, os corpos normatizados pelos saberes das ciências, mas também pelas vivências. E acho que uma das respostas é a criação dessa questão, dessa situação, digamos assim, da heterotopia, ou da criação de espaços heterotópicos. E aí eu trouxe essa leitura porque eu acho que vai um pouco nesse sentido. Então, é isso que eu queria dizer. Acho que talvez a gente possa abrir para perguntas. Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço pela sua fala e a partir desse momento eu abro a oportunidade para qualquer um que queira apresentar suas questões ou contribuições ao que foi trazido pela professora e pesquisadora Viviane. Alguém se habilita, primeiramente? Eu tô vendo aqui que alguém pediu. Tá, o João Vou Jânio. falando, tá? Boa Para noite, colocar. professora Viviane. Muito obrigado pela Oi. apresentação, como sempre, muito ricas. Lembro de sua apresentação no curso Filosofia do Tempo do Agora, que tratou mais da última fase do Foucault, a fase mais ética. Com relação às questões, poderíamos pensar a partir desses textos do Foucault a relação do corpo com o teatro como uma forma de pensar o lugar de cada corpo dentro de uma sociedade teatral? Obrigada pela pergunta. Obrigada pela participação no curso. É um curso recente que a gente fez, que infelizmente não está aberto, mas vou divulgar aqui outros cursos. Então, sobre essa questão do teatro, antes de falar do teatro, eu quero falar que tem um vídeo no YouTube também do Corpo Utópico, que é uma peça de teatro, porque tem um grupo, um coletivo francês, que é o coletivo F71, que fez uma peça sobre o corpo utópico. E eles fizeram agora um filme, chama Corps Utopique, do filme. Tá lá no YouTube, eu posso ver, de repente, se eu achar aqui, eu passo a referência. Mas tá bem fácil, se inscrever assim, e não precisa nem saber francês, assim, para ir ver, porque, na verdade, o filme vai passando, é bem bonito, assim, já que tá falando de teatro, né, uma peça de teatro no YouTube, é bem interessante. Eu queria ter falado disso no início, eu acabei esquecendo. Em relação ao corpo como teatro, como uma forma de pensar cada corpo num teatro, eu acho que não sei se a gente pode pensar a sociedade, digamos assim, a sociedade disciplinar, por exemplo, que o Foucault pensa, ou a questão da biopolítica, não sei se a gente pode equivaler isso a um teatro, porque a questão da arte, ou a questão de criar um estilo de vida, né, ou criar uma estética da existência, por exemplo, que o Foucault traz nos últimos trabalhos, seria mais como criar linhas de fuga, ou criar alternativas, né? O Foucault não vai nos gregos, estudar os gregos e estudar a questão de como os gregos criavam uma ética, né? Como uma estética da própria existência, para trazer isso como fórmula para nós, mas ele ia principalmente para mostrar outros modos de vida, né? Ou modos de vida outros. Mas eu acho que nesse sentido,
a ideia de um teatro seria mais uma ideia de movimento de resistência, nesse sentido, se a gente pode pensar em teatro, e menos na ideia de uma sociedade como teatro. Talvez, talvez eu diria isso. O teatro talvez seria um espaço muito mais de exercício de heterotopia, ou digamos assim, um espaço muito mais heterotópico do que um espaço ordenado, disciplinado. Então, chamar a sociedade de teatro, onde cada corpo exerceria, não sei se é muito Foucaultiano, mas né, é um pouco a primeira ideia que me vem, assim. João, você tinha uma questão para trazer? Eu? Sim. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, fica à Eu vontade. estou ouvindo. Tá, ok. Obrigado. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Boa noite, Viviane. Boa noite. Viviane Botton, né? Isso. Então, o meu questionamento, na verdade, assim, vem ser para que você possa, talvez, aprofundar a tua fala no parágrafo lá no segundo parágrafo da página 14, logo depois do bailarino, quando ele fala assim: verdadeiramente enganara-me há pouco ao crer que o corpo jamais estivesse em outro lugar, que era aqui irremediável a que se opõe a toda utopia. Quando ele trata, né, que lá no início ele falava que o corpo dele nunca podia estar em outro lugar, que não onde ele estivesse e tal. E aí ele fala aqui que se enganou, que não era nada disso. Você passou por aqui, né, na tua fala. Mas assim, como entender esse trecho, como entender de fato esse trecho de que o corpo dele pode estar em outro lugar, ligado, não seria nesse momento aqui que o corpo físico, o corpo material, ele não pode estar em outro lugar que o sujeito em si não esteja, em sua consciência não esteja. É normal a gente falar que, por exemplo, nós estamos aqui, mas a minha mente estava vagueando por outro lugar, e diferente do corpo em si. Então eu só queria que você desse mais uma pincelada nesse trecho, se possível. Claro. Eu acho que bom, eu acho que esse giro, que é o que eu chamei de giro, né? Como se o Foucault desse uma torcida assim e desse uma volta, né? Eu acho que esse giro ele não é realmente tão óbvio, justamente porque parece muito óbvio tudo que ele vai falando antes, né? Tudo que ele está dizendo, e essa separação, inclusive, né, do corpo-mente e do corpo-corpo. Me parece que o que ele está chamando de utopia são essas projeções, né? Poderiam ser as memórias, né? Então, o que é a infância, como aparece lá no Proust, né? Como ele faz a referência ao Proust, o que é essa memória da infância, ou a memória de um amor, ou a memória do vivido, né? Se não é um lugar outro que não é o aqui e agora, esse corpo como a gente sente, né? Topia, essa coisa tocável, digamos assim. O que é utopia também pode ser imaginação, né? Pode ser, por exemplo, a imaginação da vida após a morte, a imaginação de estar em outros lugares, de viver outras coisas. De alguma maneira, essas utopias seriam tudo que a gente constrói. Quer dizer, não estão aqui, mas a gente está construindo. Então, não é uma utopia no sentido, digamos assim, político, de pensar um mundo utópico, aquele mundo impossível que vai ser perfeito. Não tem essa ligação com a perfeição, só tem essa ideia de ser outra coisa. De alguma maneira, me parece que falar dessas utopias poderia equivaler a falar de construção. Então, algo que é utópico é algo que é construído, que é pensado no contexto histórico temporal em que está sendo pensado. Quer dizer, a relação, não sei, amorosa que eu vivi há 2 anos atrás
não tá aqui quando eu penso nela. O que eu penso é toda uma construção que eu faço dela, né? Que isso seria, digamos assim, essa narrativa pessoal, íntima. Isso seria o não lugar. Isso seria talvez a gente pudesse pensar irreal, né? O não real, o não corporal, inclusive. Quando me parece, né, que quando Foucault fala que ele estava enganado, que o corpo é pura utopia também, quer dizer, ele coloca esse corpo material, que a gente parece ter tanta certeza de ter essa matéria aqui, ele coloca ele nesse mesmo lugar, que é o lugar da imaginação, ou que é o lugar da memória, ou que é o lugar da construção. E aí a gente fala assim, mas como assim, né? Como assim? Porque quando eu me corto que eu tenho dor, quer dizer, não vem dizer que esse corpo é construído, porque tá doendo, tá sangrando, eu vou morrer, quer dizer, isso é material, isso é o que eu tenho de mais material. Agora que a gente está, né, vivendo a pandemia em casa, estamos fazendo esse encontro virtual por conta disso, para não ter o contato social, físico. Isso tem a ver com tipo, o vírus é real, né? O vírus do Covid é real. E então parece um contrassenso falar de que isso seja construído. Mais ou menos eu leio a coisa assim, mas aí o Foucault, inclusive nesse textinho, né, nesse texto, ele vai falar assim, mas o meu corpo oscila, né? Eu oscilo entre essa utopia e essa topia, esse lugar. Oscila entre o visível e o invisível. O invisível seria essas memórias, essas projeções, essas construções. E o visível é quando eu estou sangrando, que isso é visível e não tem como negar isso. Então ele vai falar assim, o corpo oscila entre uma coisa e outra, mas ainda assim, a ideia de um corpo inteiro, construído, tal qual concebemos, ou tal qual se concebe a ideia de um corpo orgânico, um corpo biológico, um corpo animal, como os outros animais, tudo isso acaba se formulando, digamos assim, também num discurso, e que é um discurso que tem sentido agora e que não tinha sentido para os gregos, por exemplo. Eu não sei se fica mais fácil de entender, mas me parece que a leitura é mais nesse sentido, assim. Perfeito, perfeito. Ficou bem assimilável. Obrigado. Viviane, a próxima pergunta é da Caterina Volkov. Ela, inclusive, trouxe a sua questão a partir do chat do Google Meet. Ela diz o seguinte: boa noite, professora. Você acha que o sonho seria um espaço heterotópico? Ou como as experiências psis seriam espaços heterotópicos? E aí ela complementa com uma observação. Sim, o trecho dos amantes nesse livro é maravilhoso. Essa pergunta é maravilhosa também. Eu tô participando de um projeto, não sei se tem alguma conexão com isso, mas eu estou participando de um projeto dos sonhos, sonhos em tempos de pandemia. Inclusive, se vocês quiserem participar, eu vou passar o link. Eu posso passar para você, Joelmar, e depois você passa para o grupo. Pode ser? A gente coloca no YouTube também. Que as pessoas que tem a ver com isso, né? Que a gente está coletando sonhos. É um grupo grande, tem várias universidades envolvidas e eu estou junto com o grupo da UFRJ. E assim, as pessoas começaram a perceber que estão sonhando mais ou estão lembrando mais dos sonhos. E aí esses sonhos durante, né, o confinamento estão sendo mais evidentes e surgiu essa pesquisa que está coletando sonhos. Eu entrei nessa também, é bem interessante. E quem quiser contar seus sonhos, quem acha que está tendo sonhos muito diferentes, ou que está sonhando mais, menos, não sei, mais angustiado, menos angustiado, pode participar do projeto. Mas, enfim, eu não sei se o sonho... Eu diria que o sonho pode ser um espaço heterotópico, até porque ele sai dessa linguagem normal, né, ou dessa linguagem
não vou dizer normal, mas normalizada, ele sai dessa linguagem ordenada, quer dizer, a linguagem onírica é um outro. Ela assume uma organização que é mais livre, digamos assim, então sim, poderia ser um espaço heterotópico, ou poderia ser uma narrativa heterotópica, mas não necessariamente todos os sonhos são heterotópicos, porque se a gente pega aí uma leitura mais psicanalítica, a gente vai ver que o sonho é uma formulação, digamos assim, né, é uma formulação outra, uma formulação onírica, mas também está sendo construída. Agora não está sendo normatizada, por exemplo, ou está sendo normatizada, mas pelo inconsciente, por esse processo. Então, né, por esse indivíduo mesmo, então seria um pouco mais livre. Eu veria dessa maneira, acredito que o sonho pode ser, talvez não seja um espaço heterotópico político, mas talvez seja, porque a gente está sonhando também com situações políticas, né? Nessa narrativa dos sonhos que a gente coleta, tem muitos sonhos onde aparecem políticos, né? Que muitas pessoas contando, assim, que sonhou com o presidente, que sonhou com o governador. Essa questão aí política talvez entre no sonho também. A próxima inscrita para poder apresentar a sua questão é a Pamela. Pamela, fique à vontade, tá? Para trazer a sua questão para a Viviane. Boa noite, professora. Boa noite, Omar. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, fique à vontade. Sim. Sim, na verdade, minha orientadora já fez a pergunta ali acima, mas vou aproveitar aqui e vou fazê-la novamente. Eu sou doutoranda, né, no programa de Linguística da Universidade de Franca, e a questão da heterotopia é algo que vem me provocando bastante inquietações já há algum tempo. E aí, ouvindo a fala da professora, nós nos pegamos pensando e até fomos discutindo aqui ao mesmo tempo, pensando que então a utopia, né, é uma memória e a heterotopia ela vai tocar na utopia. Eu posso dizer então que a heterotopia é uma espécie de materialização da utopia, e nessa materialização eu então provoco uma ressignificação do espaço tópico, né? Acho que é isso. Não sei se eu consegui formular muito bem a questão. Tá ótimo, assim. Eu acho que eu estou aqui pensando, né? Se a heterotopia seria a materialização do espaço utópico, digamos assim. Tô pensando a partir do Foucault, né? E da leitura, claro, da leitura que eu faço do Foucault. Eu acho que se tivesse, digamos assim, Eu acho que a relação é mais ou menos por aí, sim, assim, que, por exemplo, eu fiquei pensando quando Foucault fala dos espaços que ele frequenta, né, ou dos espaços que ele frequentou no Japão. Tem um texto dele, que eu não lembro qual é agora, mas que ele fala sobre a experiência nos Love Hotel do Japão, onde a gente entra sem nome, né, sem identidade, e vive, né, a experiência lá. Ele não descreve isso, mas que são esses espaços outros, esses espaços heterotópicos. Então, de alguma maneira, sim, esses lugares que ele está chamando de heterotopia, mas não são só esses lugares, esses subterfúgios, né? Espaços heterotópicos. O exemplo que ele dá no texto é, por exemplo, o jardim, né? O jardim é um espaço heterotópico. Mas aí, então, eu acho que, de alguma maneira, esses lugares são lugares, sim,
onde a utopia se faz presente, digamos assim, mas ao mesmo tempo, se fosse tão lógico assim de passar a dizer assim, então os lugares heterotópicos são a materialização dos lugares utópicos, enquanto a utopia é uma memória ou uma imaginação, e a heterotopia seria a atualização ou a materialização disso. Não sei se ele ia usar essas duas expressões, quer dizer, me parece que o fato de usar essas duas palavras já as separa, mas ao mesmo tempo me parece que tem uma questão de quantidade aí, né? Porque a utopia seria os não lugares, e aí sim entraria essa questão da imaginação, da memória, da criação, e as heterotopias seriam ainda lugares, né? Seriam topós, mas topós diferentes, heterogêneos. Não sei se eu consigo responder, porque eu acho que a pergunta de vocês é muito boa, inclusive para ir fazer uma pesquisa mais detalhada, digamos assim, em outros trabalhos do Foucault, para ver se dá para sustentar ela nesse sentido. Eu iria um pouco por aí, assim, pensar que heterotopia seria num sentido mais plural, digamos assim, e utopia seria um pouco mais nessa negação dos lugares, ou ficaria nesse espaço não atualizável, talvez. Não sei se você quer complementar, discutir mais alguma coisa a respeito, porque eu também fiquei pensando nessa questão, assim. Então, heterotopia é algo que me tira o sono já há muito tempo. E aí eu ainda fico pensando, será então que eu acho que eu tenho tantas perguntas, né? Muito mais perguntas do que respostas. Mas eu também fico pensando que será que a heterotopia não é uma ponte entre o controle e a resistência? Sei. Olha só, eu tenho uma tendência a pensar a heterotopia, e aí muito mais assim, usando, digamos, a caixa de ferramentas do Foucault, em pensar que quando Foucault, por exemplo, na questão da loucura, né? Quando Foucault fala do enclausuramento da loucura, também no âmbito da razão e da formatação da loucura, que era essa outredade, né? Que era essa forma de ser outro e que acontecia um pouco sem controle. De repente acontece o quê? Uma apropriação da loucura, e essa ideia de, né, de enclausurar a loucura na razão e de delinear também a loucura. E a loucura já não é uma outredade, digamos assim, a loucura é uma disfunção da razão, ou uma razão disfuncional, né? Então, quando eu penso nisso, assim, nessa relação com a loucura, eu sempre penso nessa questão de como o, o outro, né, forma o mesmo, como essa relação a negatividade que dá o contorno, que dá os limites para a positividade, né? Ou como a norma, por exemplo, é formada pelo que sai da norma, né? Como a própria razão começou, o próprio ser racional normal, né, começou a ser limitado pelo louco. Como entra essa questão, né, na moralidade de uma época que é o medo de estar louco, né? E aí ordena o discurso, e aí ordena as práticas, ordena os comportamentos. Então, de repente, me parece que essa oposição, que é a oposição entre o normal e o anormal, né, que tem no curso do Foucault, me parece que essa oposição entre normal e anormal, me parece não, elas são complementares, e o anormal, ele delimita o normal
assim como o normal delimita o anormal, né? Mas ele é necessário para essa delimitação. Então, de repente, a heterotopia me parece que não está no lugar do anormal, não está no lugar desse outro que delimita o normal, mas a heterotopia seria como se fosse um buraquinho nesse espaço de dentro, que é esse buraquinho de resistência. Então, eu acho que eu coincido com você nesse sentido, Pamela, né? De pensar que sim, que esses espaços heterotópicos seriam esses espaços no interior já de uma normatividade, mas que são outros, quer dizer, que é o espaço, no caso arquitetônico, né? É o espaço que você entra, como o Foucault fala, por exemplo, do cinema, dessa caixa preta que você entra no cinema. Quer dizer, é o espaço onde você deixa de ser você, ou esse Love Story do Japão, você deixa na porta o seu nome, quer dizer, você deixa lá fora, você entra sem identidade, sem nome, sem designação, inclusive se aproxima aí de uma experiência de dessubjetivação, talvez, mas aí seria um microespaço de resistência, se a gente for pensar nesse sentido. Eu tenho uma tendência a pensar nisso, assim, que a heterotopia é um lugar que sai desse lugar da oposição dos pares, opositores e complementares que um delimita o outro. Né? Como a desrazão limita a razão, ou como o anormal limita o normal. E aí o heterotópico seria um outro topos, né? Um outro espaço. Aí, a minha tendência é pensar isso, assim, que eu acho que coincide um pouco com o que você está falando. Ah, sim, eu acho que coincide. Na minha tese agora, né, na minha pesquisa de doutorado, a minha hipótese de pesquisa vai mais ou menos nesse caminho, né? Eu penso que todo dispositivo de controle, Foucault já fala isso, né? Que todo dispositivo de controle, ele deixa lacunas. E aí tem todo aquele movimento do preenchimento estratégico ali do dispositivo. E a minha hipótese é que a heterotopia se dá exatamente nessas lacunas que o dispositivo vai deixando, aliás. Por isso a minha pergunta anterior, né, de tentar pensar a heterotopia como uma ponte entre o controle e a resistência, nesse movimento do resistir ou do preencher estrategicamente do dispositivo. Eu tenho uma tendência a achar que é isso mesmo, assim, eu tenho uma tendência a coincidir com essa leitura, assim, de, de, de pensar em relação ao dispositivo, né, como se fosse linha de fuga ou de reestruturação desse dispositivo, mas não é exterior ao dispositivo, por exemplo, até porque, né, o dispositivo pega tudo, né, liga essas linhas de força, de poder. Então, criar espaços heterotópicos seriam linhas de resistência, sim, me parece que sim. Pamela, agradeço as suas questões, tá? Eu gostaria de trazer também as questões que estão chegando pelo YouTube, pelo chat do Google Meet. Uma primeira questão que, inclusive, eu achei muito interessante, Viviane, veio pelo Anísio Batista, lá no chat ao vivo do YouTube. Ele pergunta o seguinte, na verdade, primeiro ele te parabeniza, né, pela fala, mas ele queria que você comentasse um pouco, nem que seja por meio de um exemplo, o que vem a ser a distopia, nesse cenário de utopias e heterotopias, né? O que vem a ser a distopia, então? Ai, me pegou, como eu falo assim, Anísio, né? Não, ótima pergunta, inclusive porque eu não sei agora, assim, nesse momento, estou pensando aqui se eu tenho uma... Porque talvez eu não tenha pensado nisso, o que seria a distopia?
seria esse outro, né? Que estaria no espaço do anormal? Acho que não. Eu não tentando pensar em relação a Foucault, eu não lembro de leitura. Alguém me ajuda, que eu vou pedir ajuda para os universitários aqui, alguma referência do Foucault que fale da distopia. Eu acho que é uma questão a ser estudada. Eu vou ficar devendo essa resposta. Tudo bem. E aí a Mirtz, também pelo chat aqui do Google Meet, trouxe uma questão. Ela pergunta o seguinte: a utopia seria então a ideia da coisa? Seria o não real e o imaginário em Paul Ricoeur? Ah, sim, eu vi a questão do. Eu. Nossa, eu vou ficar devendo duas respostas aqui, né? Eu não sei, eu não tenho leitura suficiente do Paul Ricoeur para fazer essa relação. Eu acho que dá para fazer uma conexão, sim. Eu estou pensando, por exemplo, se a gente pensa, né, o tópico como o real e o utópico como o imaginário, de repente dá para fazer alguma conexão aí, sim, mas eu não tenho leitura do Paul Ricoeur suficiente para dizer, olha, aqui sim, aqui não. Eu acho que é um bom tema para investigação. Eu acredito que o Foucault está falando, quando ele fala da utopia, né, e dessa questão da utopia, eu acredito que o Foucault já está pensando em questões políticas, e mais em questões políticas e menos em questões ontológicas. Então, eu não sei se essa relação poderia ser tão direta assim, mas é uma questão a ser investigada. Sim. O próximo inscrito para apresentar uma pergunta oral é o Antônio Carlos. Antônio, fique à vontade mais uma vez, tá? Boa noite, Jomar. Boa noite, professora Viviane. Boa noite. E aí a todos. Bom, tem uma coisa que está me inquietando nesse contexto que nós estamos passando hoje, no momento aqui político e social. Se a gente pode encontrar a heteropia na questão da nossa história negra, né? Desde a abolição da escravatura, na condição da mulher e do homem negro como objeto de espaço e tempo, sendo ferramenta da necropolítica, do homicídio e do poder. E essa inquietação fica assim, me deixa assim encucado. Tanto que nós vemos que a questão da liberdade, a questão dos direitos, a questão da vivência, e eu queria ver se tem essa relação com essa terapia que Foucault aborda nesse ensaio. Sim, muito pertinente essa pergunta. Obrigada. Pois é, eu acho, por exemplo, agora você falou, um dos grandes exemplos de espaço heterotópico na nossa história, é o espaço do quilombo. Né? O quilombo é um exemplo de um espaço heterotópico, porque é o espaço que ainda não é o espaço da libertação da situação de escravização, né? Das pessoas, né? Dos seres humanos escravizados aqui no Brasil. E a construção do quilombo é a construção de um espaço de resistência, justamente a gente ainda não tem, quando a gente tem a construção deles, a gente ainda não tem a assinatura, né, da Lei Áurea, a libertação da escravidão, a abolição da escravidão, e a gente não está tendo, por exemplo, precisamente um movimento revolucionário, quer dizer, não é a população inteira que se revolta, não é um movimento, digamos assim, de pessoas escravizadas que estão combatendo, mas de alguma maneira elas estão fugindo
porque não tem outra saída, porque é o que elas estão podendo fazer no momento, inclusive já é uma resistência física muito grande, né? Fugir, porque a maioria das pessoas que fugiam acabavam sendo capturadas. Se a gente pensar na história da escravização, né, a colonização, e o quilombo era um espaço, na história, era um espaço de heterotópico, assim, me parece um excelente exemplo. Em relação às mulheres, por exemplo, esses espaços são criados nas associações de ajuda, que fogem, por exemplo, a organizações do Estado. Quando a gente fala, por exemplo, em Lei Maria da Penha, a gente não está falando de um espaço heterotópico, a gente já está falando de uma conquista alcançada, né, dentro do sistema. Mas quando a gente fala, por exemplo, das mulheres de uma determinada comunidade periférica, uma favela, que se juntam, por exemplo, para se proteger umas às outras da violência doméstica, a gente está falando, sim, na construção de um espaço heterotópico, né? Ou mesmo as meninas, quando criam as garotas, por exemplo, eu sei que criaram há pouco tempo, tem vários aplicativos, né, que umas protegem as outras, assim, porque para sair à noite, ou para, né, contra a violência, por exemplo. Esses são ações heterotópicas. Depois, e interessante pensar isso, isso sempre me atravessa, assim, é que, por exemplo, a questão desse app, né, algumas meninas criaram um aplicativo onde elas vão passando informação de onde está ok para sair à noite, para passar na rua, que não tem perigo, ou, né, umas acompanhando as outras. De repente vem uma empresa aí de informática e compra o app e faz dinheiro com o app e capitaliza esse app, e aí esse espaço que era heterotópico já não é mais heterotópico, porque se torna um lugar de consumo. Mas aí me parece, né, eu na minha, digamos assim, no meu otimismo, quer dizer que isso foi capturado, mas depois se criam outros, e inclusive a captura disso traz uma visibilidade para o fim da violência, desse tipo de violência contra as mulheres, por exemplo, né? As hashtags que surgem e tal. Então, de alguma maneira, as heterotopias, os espaços heterotópicos não são espaços fixos também. Eu acho que existe uma flexibilidade, né? Por exemplo, eu falei do quilombo, um espaço heterotópico é um espaço heterotópico e deveria ser um espaço provisório, porque a partir do momento que se assina a abolição, não existe nenhuma necessidade de quilombo. Só que a gente sabe que ainda existe necessidade de quilombo, né? Porque, inclusive, não tem quase quilombo mais, né? Os poucos que tem é resultado de uma enorme resistência. Do mesmo jeito que grupos indígenas que têm que lutar muito para resistir, porque eles estão sendo vítimas de uma necropolítica absurda. Então, eu acredito que, não sei, eu tendo a acreditar positivamente, inclusive, assim, ou otimisticamente, que esses espaços são, como eu falei há pouco, e a Pamela, né, que me fez a pergunta, também falou, são, digamos assim, orifícios de resistência, espaços de resistência, mas eles são flexíveis e isso vai, digamos assim, circulando, isso vai modificando dentro de um dispositivo, digamos assim, se abrem e depois se fecham, e aí eles vão ser recapturados ou eles vão ser, digamos assim, abertos e normalizados, né? Então, inclusive, as formas de resistir agora, por exemplo, a nossa não administração da pandemia, a necropolítica que a gente continua, né, as ações de violência que a gente continua vivendo, que exprimem, né, expressam uma necropolítica por parte do nosso Estado, e, ao mesmo tempo, essa questão da pandemia e a necessidade que a gente tem de se conservar com vida, né? Se conservar bem com vida e não contaminar outras pessoas. Eu acho que mesmo nesse meio a gente está tentando, então, surgindo espaços, digamos assim, heterotópicos de resistência, que coincidem com espaços de resistência, porque também pode ter
espaços heterotópicos que seriam espaços de prazer, né? De um prazer não capturado, por exemplo. Mas então eu teria uma tendência a dizer que nem todos os espaços heterotópicos são de resistência, mas muitos são, né? E mesmo que seja uma resistência não necessariamente a opressões de Estado, por exemplo. Então eu acho que em relação, não sei se responde, né? Porque eu fui um pouco na história, mas eu acredito que Respondeu sim, muito obrigado. eu acredito que não podendo, talvez, fazer uma resistência de frente, como agora, a gente não pode nem colocar o corpo na rua, né? Ou pelo menos as pessoas mais vulneráveis, população de risco não pode, né? Ou tem pessoas idosas em casa, enfim. Mas a gente pode tentar fazer outras coisas. Se isso é suficiente, é outra questão, né? Quer dizer, a gente vai passar até quando só fazendo micro resistências. Mas eu acredito que a gente pode tentar criar espaços heterotópicos. E acredito, um pouco na linha do Foucault, que isso se faz coletivamente, né? Porque, não individualmente, mas coletivamente. Obrigado, viu, professora? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Já estamos com o nosso horário bastante avançado, né, Viviane? Eu queria aproveitar, então, a oportunidade para te fazer uma pergunta, uma última pergunta. Esse é um dos textos mais belos que eu já li do Foucault. Interessante pensar que é um texto que se encontra na fase arqueológica, em que ele ainda está bastante próximo, né, com essa relação com a poesia, com a literatura. Outro livro fantástico nesse sentido de uma sensibilidade extrema do Foucault e a própria história da loucura. Ele consegue expressar isso muito bem. Mas tem uma frase que me chamou muita atenção e que me marcou quando ele disse que o corpo humano é o ator principal de todas as utopias, né? E em seguida, depois, ele fala que a utopia é uma ideia, uma imagem que não é verdadeira, mas uma versão aperfeiçoada da sociedade. E, de repente, eu ficava aqui me perguntando o que é que significa trabalhar também esse projeto neofascista como uma utopia, né? E de que forma que todos nós, de algum modo, estamos sujeitos às utopias de outrem. E aí uma questão principal que me chega é o que o Foucault apresenta acerca dessa relação com o espelho, né? Porque quando estamos diante do espelho, há uma metáfora muito clara, muito explícita. E a metáfora da própria utopia, né? Porque diante do espelho, a imagem que a gente vê é uma imagem que não é real, que não existe. E sintetiza, de fato, o conceito de utopia. É bem importante pensar que o Foucault primeiramente explica o que é utopia para depois falar acerca das heterotopias, né? Então a utopia ela vem como alguma coisa que nos dá essa base para entender aquilo que ele propõe enquanto espaço de resistência à alteridade, que é a heterotopia. Mas a questão que eu queria trazer para você, e talvez a gente pode problematizar isso até em outros momentos, se você em algum outro instante resolver retornar para o grupo de estudo, será muito bem-vindo, inclusive. Esse texto é, na verdade, um texto de 66, que diz respeito a duas conferências, né, proferidas pelo Michel Foucault, no mesmo ano de As Palavras e as Coisas. 3 anos depois, em 69, Foucault escreve o seu maior livro da época arqueológica, que é a questão da arqueologia do saber. Em 70, o Foucault entra no Collège de France, e aí já começa a trabalhar o Nietzsche com uma caixinha ali de ferramenta, alguma coisa que permite ele desenvolver a própria genealogia. Mas só em 75, com a publicação de Vigiar e Punir, é que eu acho que o Foucault volta a falar mais detidamente dessa relação com o corpo. A questão que eu queria trazer para você é como é que seria talvez pensar esse texto de 66, das heterotopias, a partir desse lugar que o Foucault vai ocupar, sobretudo depois da entrada dele no Collège de France, sobretudo depois de desenvolver tão bem essa relação de poder que atravessa o corpo humano lá em 1975. Ótimo, ótima observação em relação a esse ponto, né, que o Foucault fala aí no texto, que o corpo, eu acho que ele diz assim, o corpo é o marco zero, né, das utopias, é o ponto zero das utopias. Eu acredito que ele está de alguma maneira falando um pouco desse processo. Eu acho que, inclusive isso que você falou, né? No mesmo ano da publicação das Palavras e as Coisas,
me parece que quando ele vai falar que o corpo é o ponto zero das utopias, ele está, de alguma maneira, fazendo referência a essa individualidade essa subjetividade individual, essa relação de individualidade que aparece na modernidade, que se sobressai na modernidade em quebra, né, rompendo com a idade clássica. O exemplo do espelho também foi muito bem colocado, porque justamente o espelho é esse lugar, né, de projeção. E é muito interessante porque, por exemplo, quando Foucault escreve a História da Sexualidade, em 75, né, que ele publica em 76, a história, né, a primeira História da Sexualidade, ele vai falar, por exemplo, dos processos de subjetivação que passam por duas tecnologias principais, que é o exame de si e a confissão. E o espelho é explicitamente um lugar de exame de si e de confissão, né? A gente se constrói na frente do espelho. Esse sujeito uno individual que se reflete a si mesmo é o que se constrói no espelho, digamos assim, na metáfora do espelho, né? Que inclusive é uma metáfora que aparece no Nietzsche também e que o Foucault usa aí, né? Não a referência, mas que eu acho que atravessa aí. Em relação ao fascismo como um projeto, uma utopia de fascismo, eu acho isso assim bem triste, né? Em primeiro lugar, porque justamente como você falou, seria, né, a gente é vítima desse projeto utópico de um fascismo. Mas eu acho que no sentido da ideia do Foucault de utopia como esses não lugares, talvez essa construção do fascismo que a gente está vivendo não se encaixaria aí como a ideia de um projeto utópico. Mas aí a gente também poderia conversar talvez mais sobre isso, ler, né, ver se encaixa ou não encaixa. Mas com relação ao que o Foucault justamente o que o Foucault trabalhou sobre o corpo, né? Principalmente em Vigiar e Punir, que é quando ele vai falar da docilização dos corpos, do adestramento dos corpos, né? Dessa disciplina que se cria nos corpos, do panopticismo, da introjeção da norma, né? Do olho do poder que entra, né, nos indivíduos, que cria uma subjetividade normalizada, né, e normatizada e disciplinada. Geralmente, quando a gente fala em corpo em Foucault, a gente pensa justamente nessa fase. É aí onde o Foucault vai falar do corpo. E justamente quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado, um dos meus grandes interesses era pensar como o Foucault já pensava o corpo antes. Eu acho que não tem ruptura, tem continuidade, né? Ele já pensava o corpo antes, mas ele foi desenvolvendo de uma maneira melhor. E aí eu encontrei um artigo na época, que eu também posso passar referência, eu anotei aqui o artigo, que é de um teórico francês que vai falar sobre, o Pot Bonneville, né, o professor Pot Bonneville, chama Les Corps, no plural, assim, os corpos de Michel Foucault, né? E ele traz a ideia de que daria para pensar em Michel Foucault de duas maneiras, ou duas entradas da ideia de corpo. Uma é o corpo no singular e outra é os corpos no plural. E eu tenho trabalhado, sempre quando eu penso corpo, eu tenho trabalhado um pouco dessa perspectiva. Então, os corpos seria o que ele trabalha a partir de Vigiar e Punir, a partir da ideia da disciplina, porque ele está considerando, de uma maneira micropolítica, os corpos dos indivíduos, da população, né? E aí está chegando próximo ao disciplinamento dos corpos. Não é uma ideia de corpo, não é um conceito de corpo, não é uma categoria de corpo, mas são os corpos individuais e diferentes, digamos assim. E quando na arqueologia e em alguns outros textos, digamos, mas em algumas entradas o Foucault vai falar do conceito de corpo, né? Da ideia de corpo.
E aí como se forma essa ideia de corpo a partir dos saberes das ciências, nessa episteme moderna, nessa construção histórica, na discursividade da episteme moderna, e aí seria uma abordagem mais arqueológica. Não, a ideia do plural e singular não é necessariamente atrelada ao período arqueológico e genealógico, né? Mas mais ou menos pode aparecer mais assim. O que seria interessante colocar é que ainda tem uma terceira acepção de corpo, né, que é a ideia do corpo social que o Foucault formula, que é o corpo da população, né, quando ele vai falar, por exemplo, da biopolítica. Eu acredito que isso ilumina bastante a questão de pensar, né, como pensou o corpo, os corpos e a população, o corpo da população. Me parece que isso ajuda, assim, a localizar. Ao mesmo tempo engessa a leitura, né? Porque aí a gente só vai ver sempre dessa perspectiva, né? De pensar isso. Mas, com certeza, o interesse do Foucault no corpo, nos corpos, é muito maior nesse período genealógico e, inclusive, daria para dizer que o Foucault não fala necessariamente do corpo, ele está interessado na subjetividade, nas relações de poder, e o corpo está aí, né? E uma coisa que, por exemplo, Foucault abordou muito pouco, quase não entrou no assunto, passou de leve sempre, foi a questão da diferença de gênero, que é depois o que a Judith Butler, por exemplo, pega no Problemas de Gênero e destrincha de um modo bem Foucaultiano, assim, e que o Foucault passa por alto. Quer dizer, ele falou de sexualidade, falou do corpo sexual, da hipótese repressiva, falou inclusive da esterilização das mulheres, da masturbação dos meninos, né? Mas ele não pensou que, na verdade, tem dois corpos aí, que é o corpo do homem e o corpo da mulher. Ou se pensou, ele falou assim, não vou falar disso. Não vou entrar nesse detalhe, talvez para não comprar briga com a Simone de Beauvoir, com o Sartre, que eles já tinham atrito suficiente, mas enfim. Viviane, sempre muito bom poder contar com participações como a que você teve hoje. Está mais que convidada para retornar ao nosso grupo de estudos Michel Foucault. Te agradeço pela sua fala, pela generosidade de estar aqui presente uma terça-feira à noite. Essa foi mais uma aula aberta, né, do grupo de estudos Michel Foucault. Esperamos todos vocês na próxima terça-feira, pelo canal do YouTube, pelo Google Meet. Foi um prazer estar aqui presente. Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos que participaram, em especial a você que trouxe uma fala tão potente para todos nós. Boa noite, muito obrigada eu. E agradeço todo mundo que ficou até o final também, demorou. Muito obrigada, Joelmar, e muita saúde para todos nós nessa época.